Olá, Regiane Simões falando, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os efeitos do isolamento social na nossa mente. E para começar, essa semana teve um acidente com a minha vozinha e eu tive que ir lá correndo para ajudar a socorrer. E aí ela falou uma coisa que me deixou assim mexida, tocada, né? Ela disse: eu acho que as pessoas pensam que eu tenho contaminação, porque ninguém tá vindo na minha casa. Ninguém mais quer ficar perto de mim. E a gente vê nesse relato simples, né? Minha vozinha tem 90 anos, de como as pessoas estão se sentindo. Eu acho que isso é muito forte nos idosos que não têm essa tecnologia que a gente tem enquanto pessoas mais novas, e isso tem mexido de forma muito significativa a mente das pessoas, né? E ao ouvir esse relato da minha avó, eu fiquei pensando, todos nós estamos sofrendo, sim, com certeza, com tudo isso que acontece. Essa situação da pandemia, quem diria que no ano de 2020 o Brasil e o mundo estariam parados por conta de uma doença, de um vírus altamente contagioso. Ninguém, nem nos seus piores pensamentos, poderia imaginar tal cenário. E o que nós estamos vivendo parece sim um cenário de guerra, parece sim algo devastador, e nós não estamos conseguindo lidar com isso. Além desse sentimento que, como a minha vozinha relatou, de estar desamparado, de solidão, a gente tem outras situações que acabam atrapalhando o nosso funcionamento. Quando a gente se depara a uma situação dessa, é como se você tivesse perdido algo. E de fato nós perdemos. De fato nós perdemos nossa liberdade, porque nós não podemos ir para onde gostaríamos de ir, você não consegue mais ir ao cinema, você não consegue ir ao shopping, você não consegue fazer suas compras, exceto o essencial. Então, a gente se sente preso, essa é a verdade. E uma das queixas, eu tenho tido algumas queixas, algumas demandas, as pessoas estão procurando os nossos serviços como psicólogo para trabalharem a ansiedade, a angústia, o medo, a solidão, essa sensação de ter perdido algo. É equivalente a uma sensação de luto. Nós estamos vivendo um período assim muito atípico. Então é como se nós tivéssemos perdido algo. Muitas pessoas têm perdido seu emprego, têm perdido o seu sustento. E aí? Como ter equilíbrio diante de tudo isso? Como que nós vamos superar todas essas situações? Não é fácil, mas a gente precisa se reinventar. Ah, mas parece que é a fórmula mágica. Não, não é. Mas a gente precisa saber que nós somos seres adaptativos. Nós nos adaptamos a cada dia, nós podemos nos reinventar. E hoje eu queria falar, em especial, sobre o medo. O medo é um dos principais vilões que a gente encontra diante de todo esse cenário. E o medo, ele nos faz paralisar. O medo, ele nos traz a sensação de que estamos por um fio. É aquela sensação de que algo vai acontecer de tão ruim que nós não vamos conseguir superar. E, em geral, nós temos uma maneira de funcionar, na verdade, duas maneiras em que nós funcionamos no nosso dia a dia, na nossa vida, que acaba ou nos atrapalhando ou nos ajudando. E eu vou te contar, a primeira maneira que nós tendemos a agir, nossa tendência é agir dessa forma, é da emoção para o comportamento. Isso não é bom. Por quê?
Quando nós agimos da emoção para o comportamento, as nossas atitudes elas tendem a ser muito grandes, maiores, muito mais intensas, vamos dizer assim, do que quando nós agimos do segundo modo operante, que é da razão para a emoção. Então, agir da emoção para o comportamento, agir dessa forma, nós acabamos nos arrependendo depois, porque esse comportamento se torna tão intenso que nós não medimos as suas consequências, nós não conseguimos parar e raciocinar. O que eu quero dizer com isso? Quando um exemplo para ficar bem claro na sua mente, quando nós agimos da emoção para o comportamento. Sabe quando você tem aquela tristeza e aí você vai fazer compras? Não nesse período, claro. Período normal. E aí você desconta a comprar um monte de coisa. E aí lá vem a fatura do seu cartão de crédito te trazendo a razão e dizendo: olha só o tanto que você gastou. Mas você estava sendo regido pela emoção. Algumas pessoas também, eu não sei se esse é o teu caso, mas algumas pessoas agem da emoção para o comportamento na questão alimentar. Comem e depois ficam culpadas, porque a emoção falou mais alto. E eu já falei, não sei se você acompanha meu Instagram, não sei se você acompanha minhas redes, mas eu já falei em um momento que a fome emocional ela está sendo muito falada nesse momento, porque a ansiedade ela traz essa característica da fome emocional, ela traz essa realidade que nós não estávamos acostumados, e tanto a ansiedade quanto o estresse, o tédio, outras emoções, elas nos fazem comer. Então, quando nós estamos comendo emocionalmente, nós estamos comendo pela emoção, né? Comendo pela emoção, não comendo emocionalmente. Então, quando a gente está comendo por conta da emoção que nós estamos sentindo, é uma fome que não é verdadeira. É uma fome falsa, que vem justamente para te trazer aquela sensação de alívio daquela emoção. Então, existe essa questão de agir pela emoção para o comportamento e ela não é saudável, ela não te favorece, ela acaba te prejudicando. E como eu falei, a segunda forma que nós agimos é da racionalidade para o comportamento. E é a maneira mais saudável de nós agirmos dentro desse período que nós estamos. Eu sei que as emoções estão fortes. E eu sei também que quando nós estamos com as fortes emoções, a nossa cabeça bagunça. E nós acabamos por não conseguir pensar em nada, não conseguir sair dessa zona de bagunça que a nossa cabeça está. Então, uma das coisas que você pode fazer nesse momento é organizar uma rotina, traçar uma rotina para você. Eu recebi um contato esses dias e a pessoa dizia assim: eu não tenho mais ânimo para nada, eu passo o dia deitada, eu não tenho ânimo para estudar, eu não tenho ânimo para fazer nada. Por quê? Não tem rotina. Acorda, dorme 2 da manhã, inclusive as métricas que a gente tem das nossas redes, né? Isso é tudo bagunçado. Horário de pico, 2 horas da manhã. Um monte de gente online. Por quê? 4 da manhã. Eu estava fazendo um curso e eu participo de um grupo e a pessoa 4 horas da manhã mandando 3 horas, 2 horas tinha gente acordado mandando perguntas. Gente, olha a bagunça que está. E aí nosso organismo também não fica organizado. Fica aquela bagunça na mente, porque a gente não tem rotina, não tem hora para acordar, não tem hora para se alimentar, não tem hora para dormir. E aí bagunça cada vez mais a cabeça.
E aí fica esse turbilhão de pensamentos e você não consegue simplesmente pensar em nada, ser racional. A emoção começa a dominar e essa dominação das emoções é que está fazendo muito mal para as pessoas. E trazendo medo, trazendo pavor, trazendo aquela sensação de estar sempre por um fio. E uma dica que eu te dou, organiza a tua vida, organiza a tua rotina, organiza os teus pensamentos. Uau, esse aí é o mais difícil, né? Como você vai organizar os pensamentos? Às vezes, quando a gente precisa se conhecer, isso é um assunto que eu toco muito na tecla. E quando a gente está muito agitado, muito tenso, com muita raiva, a gente está de uma forma acelerada, a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar e não consegue fazer nada. Eu já disse que nem um botão na nossa frente, na nossa cara, a gente consegue apertar se a gente estiver acelerado. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer quando estou muito acelerada é respirar. Porque a gente é o que a gente respira. E a respiração profunda, se você observar um bebê dormindo, ele tem a respiração correta. E a gente esquece ao longo da vida de respirar corretamente. E a respiração profunda, ela vem do diafragma. Você enche a sua barriga de ar e solta. Enche e solta. Você tem que sentir esse movimento na barriga, não no ombro, né? A gente não respira pelo ombro, isso não faz bem. Então, respirar, essa respiração profunda ou respiração diafragmática que a gente chama, ela é justamente uma respiração que vai te ajudar a pensar melhor, a oxigenar teu cérebro, oxigenar tuas ideias e te fazer ficar mais tranquilo. E como é que eu faço isso? O exercício é simples, é puxar fundo, segurar e ir soltando devagar pela boca. Puxa, segura 2 segundos e solta pela boca. Eu tenho até aqui no canal um vídeo que fala sobre essa respiração diafragmática, essa respiração profunda. Tem uma figurinha de uma bolinha azul, então você vai respirando junto com a bolinha. Aí você diz assim, ai não, isso não vai dar certo. Vai dar certo sim, é só você experimentar que você vai perceber que isso vai dar muito certo e vai te fazer muito bem. Então, respira, oxigena teu cérebro, organiza tuas ideias e organiza tua rotina. Porque o medo, ele vai te paralisar. As emoções fortes, elas vão te paralisar. Não vão te deixar pensar, não vão te deixar resolver. Então você vai agir pela emoção e não pela racionalidade. Então quando a gente age pela emoção, a compulsão vem a culpa depois. Então haja de acordo com o seu pensamento, a sua organização para o seu bem, né? Para a sua melhora, né? Para que você não fique tão atarentado com tudo isso. E lembra que o medo, ele faz parte da vida e ele é bom, sim, para que a gente possa ter respeito pelos nossos limites, e por isso que vem o medo. Mas não deixe ele te dominar. Confronte o teu medo. Confronta as tuas ideias. Será que isso realmente é um perigo real? Ou é algo que eu estou tornando bem maior aqui por conta das minhas emoções que estão aceleradas? Então, analisa isso, para que você possa ter uma estrutura melhor para lidar com essa situação. Outras questões que surgem com a pandemia, e eu vou falar, vou ver se eu faço alguns outros vídeos depois sobre isso. Mas pensa, o teu medo, a tua emoção tá te dominando? Como eu disse, a minha vozinha disse que parece que todo mundo estava com medo dela, com medo de dela contaminar. E eu expliquei para ela que a gente não estava com medo dela, a gente estava protegendo ela, era uma forma de amor, né? O acidente que ela teve foi um acidente doméstico, então
foi preciso fazer o socorro na casa dela mesmo, então para não levar ela para o hospital, para poder, né, proteger ela de alguma maneira. Então as pessoas estão pensando, estão com uma série de pensamentos que a gente precisa trabalhar. E eu falei para ela isso, disse para ela que nós amávamos ela e que isso era importante, que a gente estava fazendo por ela. E quem sabe, eu não sei se tu tem avô, avó, fala para ele, liga para ele, diz para ele o quanto ele é importante, faz uma videochamada, se tiver alguém morando junto, né? Faz uma videochamada com ele para que ele possa sentir que você o ama, né? E deixar esses pensamentos. A gente tá com a tecnologia e a gente pode. Só para te dizer, minha avó não mora só, tá? Mas ela tem pessoa que mora com ela, né? Meu tio mora com ela, então ela não mora só, tá? Por favor, não vai pensar isso. Mas eu fui chamada porque eu tenho um conhecimento um pouco da área de saúde, por conta da minha formação técnica, além de ser psicóloga. E aí, por isso eu fui socorrer minha avó, mas ela estava sendo assistida, sim. Então, calma aí, não vai me denunciar, por favor. E aí a gente precisa ter estratégias, montar estratégias, ser resiliente, trazer essa nossa força que nós temos. Nós brasileiros somos um povo muito lutador, somos um povo que gosta de batalhar e inventar novas formas para nos reinventarmos. E eu sei que isso tudo vai passar, nenhuma crise dura para sempre, então nós precisamos nos agarrar à esperança de que isso tudo vai passar, que nós precisamos ser otimistas. Então eu desejo para você que você esteja monitorando as suas emoções para parar de ficar agindo da emoção para o comportamento, que é prejudicial, mas transforme essa sua forma de agir do racional para o comportamento, né? Do pensamento organizado para o comportamento. E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe. Eu creio que muitas outras pessoas podem ser beneficiadas pelo assunto também, se fez sentido para você, é claro. E se não é inscrito no canal, aproveita e inscreve no canal para que você possa ter acesso a outras informações, ou se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aí nos comentários para que eu possa trazer esse assunto na próxima vez ou numas próximas oportunidades. E é isso, um abraço e até uma próxima!